Que a graça e a paz de Deus esteja com você, meu querido. Está no ar mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é uma satisfação enorme estar aqui trazendo mais da palavra de Deus para o seu coração. No programa de hoje, nós teremos uma mensagem desafiadora e uma mensagem que vai trazer paz e consolo para você. Superando a ansiedade e o medo. Aproveitando esse mês de setembro amarelo, de prevenção ao suicídio, nós ministramos essa mensagem na igreja que eu pastoreio, a Igreja Batista Nova Jerusalém. Então você não pode perder, não pode deixar de ouvir esta palavra para o seu coração, superando a ansiedade e o medo. Teremos também música que louva e exalta o nome do Senhor, com a participação especial da cantora Suelen Soares. Um abraço aí, Suelen, e toda a equipe. Foi muito bom ter a sua participação aqui na TV Caravelas. Então, pode rodar a vinheta, está no ar o programa Propósitos de Vida. Da mensagem é superando a ansiedade e o medo. Filipenses capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8, está escrito assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for honesto, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, a NVI. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E vou dizer uma realidade para todos vocês. Todos nós estamos sujeitos a viver em algum momento da nossa vida um sentimento, passar por uma situação de ansiedade ou de medo. O que nós precisamos entender e colocar em prática é que, mesmo em meio a essas situações, nós devemos desenvolver o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo desenvolveu e ensinava à igreja de Filipos, que era alegrar-se no Senhor. Mesmo ansioso, mesmo com medo, a resposta dele é a seguinte: alegrem-se no Senhor. Como nós estamos em uma ministração para trazer superação ao medo ou à ansiedade, eu vou fazer duas perguntas aqui para que você possa identificar na sua vida situações que te deixam ansioso ou com medo. Não precisa responder para mim não, tá? É uma resposta pessoal, só para você fazer uma autoanálise. E a primeira pergunta é: quando é que eu fico ansioso? Pense aí, você e você mesmo. O que costuma trazer para você a ansiedade? Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Foi rápido, né? O tempo de resposta. Você pode estar pensando aí, mas vamos lá. Eu vou fazer a mesma pergunta a respeito do medo. Quando é que eu fico com medo? Quais são as situações que eu vivo que disparam em mim o sentimento de medo?
Pensou aí? As palavras mais comuns que nós usamos nesses tempos pós-modernos são ansiedade, estresse, medo, tenso, tensão, né? Essas palavras elas têm significados diferentes, mas elas nos mostram os problemas que enfrentamos neste século. Quem nunca se sentiu ansioso? Quem nunca passou por um momento em que ficou inseguro, preocupado ou com medo, ou o coração parecendo uma bateria de escola de samba? Tic-tum, 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 tic-tum. A pressão vai lá nas alturas, ficou nervoso e não conseguia ficar focado de jeito nenhum. Como já dizia o pastor Max Lucado, a preocupação que a gente tem, ela nunca clareou um dia, a preocupação, ela nunca pagou as nossas contas, ela nunca resolveu os nossos problemas. A ansiedade, ela faz com que a gente perca o foco, ela faz com que a gente perca a concentração. E quando eu tenho metade da minha mente ocupada ou preocupada, somente o que sobrou da outra metade da minha mente é que vai pensar em alguma solução ou em algum tipo de resposta para aquilo que eu estou passando. Então é metade da mente funcionando. Existem pessoas que ficam tão ansiosas que isso acaba trazendo efeitos psicossomáticos. Ou seja, vocês sabem o que é psicossomático? Não sabem? Ou seja, o corpo ele vai adoecer por causa de problemas que estão aqui na minha mente. Eu já conheci pessoas que deram paralisia facial e se fazia todo tipo de exame e descobriu que não era AVC. O que aquele meu amigo tinha não era AVC. Ele estava com um problema emocional, mas um lado do corpo dele travou todo, parecendo que ele estava sofrendo um AVC. A ansiedade ela pode ser considerada, a ansiedade ela pode ser causada por algo que nós consideramos muito importante e que nos deixa preocupados. É o medo de ficar desempregado, medo de assalto, medo até de injeção. Você já deve ter visto algum vídeo aí de gente desmaiando na hora de tomar vacina. Não é mesmo? Isso é um exemplo. Então, nesse mesmo nível, nós temos pessoas também que sofrem de ansiedade por se preocupar com a autoimagem. Eu quero parecer para os outros um tipo de pessoa. E tem gente também que se preocupa em demasia com a rejeição que pode sofrer de outras pessoas. E com diversas situações que nós passamos pelo dia a dia, que hoje são novidades para algumas pessoas. É falar em público, dirigir uma reunião, ser líder de uma empresa, né? Tudo isso pode gerar um estresse enorme na pessoa. Em resumo, no momento de conflito, no momento de dificuldade, eu vou ter que tomar uma atitude. Eu vou ter que fazer uma escolha. E fica aquele medo, aquela ansiedade e a pergunta assim, será que eu tomei a decisão correta? Então nós temos o antes e o depois de ter tomado uma atitude. Isso causa muito estresse para a gente. No texto que nós lemos do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele mostra algumas características de virtudes de um crente. Ele fala, né, alegria no Senhor, ser amável com outra pessoa, não ser ansioso, antes de tudo colocar a nossa preocupação em oração diante de Deus, meditar nas coisas excelentes que vêm da parte de Deus. Tudo isso ele vem falando nesses versículos que nós lemos. E ao viver nesse mundo, nós enfrentamos dificuldades. Nós temos dificuldades, mas a orientação do apóstolo é que devemos nos alegrar. E a alegria, ela não deve ser praticada somente quando tudo vai bem, mas quando nós estamos passando por momentos difíceis. Sabe por quê? Porque essa alegria, ela não está baseada naquilo que eu tenho. A alegria, ela não está baseada no carro do ano que eu quero comprar. A alegria que eu preciso para viver
ela não está baseada em ganhar 1 milhão na loteria, como se isso fosse resolver, ou como se isso fosse trazer felicidade. A alegria também ela não está baseada em satisfações e prazeres que o mundo vem oferecer. Mas essa alegria apresentada pelo apóstolo, ela está baseada no meu relacionamento com Deus. Tribulações, elas vêm. Dificuldades vêm. Mas a gente tem uma certeza de que Deus está trabalhando nestes momentos de dificuldades, nesses momentos de tribulações, para poder aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se a gente ficar olhando para os problemas, nós vamos viver a vida cheia de ansiedades. Mas se a gente olhar para o Senhor, a gente tem motivo para nos alegrar nele. Alegrai-vos no Senhor. É uma ordem que nós lemos em várias partes das Escrituras. E o motivo dessa alegria é que Deus não nos abandonou jamais. Você é filho de Deus. E baseado nas promessas que Deus tem para mim, para você, nós podemos viver livres do medo. Então, irmãos, toma posse dessa palavra que nos fortalece, nos consola, e alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Olha o que nós podemos aprender com esse texto. Paulo exorta a igreja de Filipos a orar pelas circunstâncias, ao invés de ficarem preocupados e ansiosos com essas circunstâncias. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele está dizendo assim: parem de se preocupar com os seus problemas, entregue os seus problemas a Deus, confie nele, e ele vai dar o livramento a vocês. E o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui é um termo militar. O apóstolo está dizendo que a nossa mente está num grande campo de batalha e precisando de um exército para protegê-la. E é aí que entra a paz de Deus. Ela vai defender a nossa mente das influências externas que a todo momento procuram nos corromper e nos deixar com medo. Mas a paz de Deus nos faz ficar concentrados na verdade, pois é a verdade que liberta. Quanto mais nós vivemos uma vida em oração, menos ansiedade e menos medo eles ficam nos rodeando. Quanto mais vivemos uma vida de oração, menos ansiedade e menos medo ficam nos rodeando. O Senhor Jesus disse para não ficarmos ansiosos com a nossa vida. A oração, ela vence a ansiedade. E no versículo 8 está escrito: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem um ditado que diz que você é o que você pensa. E é mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo. É para pensar nas coisas boas da vida. No mundo em que tudo é negativo, devemos pensar de forma positiva. Nós colocamos em prática tudo aquilo que nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles vão se tornar em ações que praticamos e irão revelar
realmente o que é o nosso caráter. Por isso que ele fala tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for digno de louvor, nisso pensai. Então nesse versículo 8, o apóstolo fala para pensarmos nessas virtudes que eu citei aqui. E no versículo 9, que eu não citei, que eu não li no início da mensagem, vou ler agora, é completa, dizendo assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, e o Deus de paz estará com vocês. É possível ter a paz de Cristo tomando o nosso coração e a nossa mente no lugar da ansiedade e do medo. Paulo, quando escreveu essa exortação para a igreja, ele se encontrava preso. Olha a situação do apóstolo. Ele estava preso e ensinando os outros a viverem alegres com Deus, assim como ele estava alegre, mesmo privado da sua liberdade. Difícil, né? Agora imagina você num barquinho. Vamos fazer uma alegoria aqui. Imagina você num barquinho. Como canta aquela musiquinha de criança? Pedro, Tiago. Quem vai me ajudar aí? Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Imagina então que você está no barquinho. Assim como canta na musiquinha da criança. Imagina você nesse barco. E de repente começa uma tempestade em alto mar. Quem já passou por isso, quem gosta de pescar no mar, já passou por isso, né? Não fique pensando que a paz acabou por causa da tempestade. Vamos agora trabalhar nessa questão aqui. Não fique pensando que a paz acabou por causa da tempestade. Pensando assim, eu nem devia estar nesse barco. Eu não devia estar passando por isso. Ó vida, ó céus, o que vai ser de mim? Eu não sei nadar. Esse barco vai afundar e vai morrer todo mundo. Fica assim não, meu irmão. Não perca a paz. Agora eu quero que você saiba o seguinte, ainda dentro da alegoria do barquinho. O que vai determinar se você vai ficar em paz no meio dessa tempestade, não será como você vai remar o barco. O que vai determinar se você vai ficar em paz no meio dessa tempestade, não será se você tem um colete salva-vidas neste barco. O que vai determinar se você vai ficar em paz no meio dessa tempestade, não é se você tem um baldinho para ficar tirando a água que vai entrar dentro desse barco. O que vai determinar se você vai ficar em paz no meio da tempestade é a presença de Jesus no seu barco. A presença de Jesus no seu barco. Ele prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Ele disse, eu deixo a minha paz, eu dou a minha paz. A minha paz é diferente do mundo, né? Eu dou a minha paz. Então Jesus dá uma paz. Ele nos traz uma paz que o mundo não pode dar. Então, no barquinho que é a nossa vida, a gente tem que entender que ter paz não é viver sem passar por tempestades. Não é viver sem passar por problemas. Mas ter paz é você ser dependente de Deus e sentir que a todo momento Ele está cuidando de você. Ele está te guiando, te conduzindo pelos mares da vida. E que não abandona o seu barquinho jamais. Não abandona o seu barquinho jamais. Que o Espírito Santo ele nos traga consolo e nos traga paz para viver sem medo e sem ansiedade por esse mundo afora.
Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, o grande eu sou, maravilhoso, tu és, sim, tu és, Deus forte, conselheiro, santo e verdadeiro, Jesus, Rei dos reis, onipotente, não há outro igual a ti, tu és indescritível, inigualável, não há outro como tu, nada se compara à tua presença, tu és o único, único Deus, poderoso, Príncipe da paz, Emmanuel, Deus conosco, o grande eu sou, maravilhoso, tu és, sim, tu és, Deus forte, conselheiro, santo e verdadeiro, Jesus, Rei dos reis, onipotente, não há outro igual a ti, tu és indescritível, inigualável, não há outro como tu, nada se compara à tua presença, tu és o único, único Deus, tu és indescritível, inigualável, não há outro como tu, nada se compara à tua presença, tu és o único, único Deus, não há outro como tu, nada se compara a ti, Jesus, nada, nada, dono do meu coração, és a minha inspiração, Jesus, o meu amado, Jesus, tu és indescritível, inigualável, não há outro como tu, nada se compara à tua presença, tu és o único, único Deus.
Muito boa essa palavra, superando a ansiedade e o medo. Toma posse dessa palavra e aplique ela na sua vida, no seu coração. E também, que música linda, que música maravilhosa que acabamos de ouvir. Foi muito bom o programa de hoje. E nós agradecemos a sua audiência e convidamos você para na próxima semana, mais uma vez, estar ligadinho no programa Propósitos de Vida. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz e saúde, em nome de Jesus. Tchau, Brasil. Até a próxima semana, se o Senhor Deus assim permitir.